Ter esquecido com o tempo, né? Tanta coisa que a gente esquece, né? É preciso ficar atento às regras de trânsito para não perder a licença para dirigir. Juliana Santos está de volta. Multa autossuspensiva. Que danada é isso, hein, Juliana? Oi, Renata. Voltamos aqui no Manhã Cidade, né, para falar sobre esse assunto, né? A gente costuma aprender isso na autoescola, sim, mas às vezes a gente esquece, é algo que o condutor precisa ter bastante atenção, né? Porque a CNH ela pode ser suspensa tanto pela multa autossuspensiva, né, e também quando o condutor ali ele supera, né, o limite dos pontos da carteira. Então são dois casos bem importantes que a gente precisa ficar atento. Vamos entender melhor o que seria essa multa autossuspensiva com o Gleidson Mendes, que está aqui comigo. Ele é especialista em trânsito. Gleidson, bom dia, bem-vindo à Rádio Cidade. Começa explicando para a gente, né, o que é a multa autossuspensiva. Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cidade. A infração autossuspensiva são irregularidades que, diferentemente da somatória de pontos, quando o condutor vai cometendo infrações e acumulando aquela pontuação ao longo de 12 meses, essas são irregularidades que prevêem, além da multa, que é aquele valor que vai ter que ser pago, a aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir, ou seja, já será instaurado um processo administrativo e o condutor pode se defender, pode recorrer e tudo mais. Mas se ele não se defende ou faz defesa e perde essas oportunidades que ele tem de se defender, então vai ser aplicada essa punição, que ele vai ter que ficar sem dirigir por um determinado período, considerando a suspensão, e depois, para voltar a dirigir, vai precisar fazer curso de reciclagem em prova pelo fato de ele ter cometido essas infrações. São alguns casos, 19 casos, para ser mais exato, previsto no Código de Trânsito Brasileiro, e cometimento de qualquer uma dessas infrações prevê, além da multa, justamente a suspensão do direito de dirigir. Quais seriam, né, esses casos onde esse tipo de multa é aplicada? Bom, os principais exemplos de infrações que prevêem, além da multa, a suspensão do direito de dirigir, nós temos a alcoolemia, o condutor que é flagrado dirigindo sob influência de álcool, o condutor que se recusa a fazer o teste de alcoolemia. No caso de moto, pessoal que é motociclista e que está nos ouvindo aqui, falta de capacete do condutor, falta de capacete do passageiro, transportando criança menores de 10 anos de idade ou que não tenha condições de dar a própria segurança, fazendo malabarismo equilibrando-se em uma roda, que a garotada costuma chamar isso de grau, né, que é aquela famosa empinada que se dá na moto, dirigir ameaçando o pedestre, forçar ultrapassagem, racha, manobra perigosa, como cantada de pneu, famoso cavalo de pau, excesso de velocidade em mais de 50% além do permitido. Esses são alguns exemplos de situações, de infrações que o cometimento dessas irregularidades prevê, além da multa, a suspensão do direito de dirigir. É um combo aí, né? Você praticou uma dessas irregularidades, uma dessas infrações. Além da multa, você já tem a CNH suspensa, né? É importante ficar atento a essas coisas, né, Gleidson? Porque às vezes a gente costuma ver tanto, né? Às vezes passa alguém perto da gente sem capacete, ou às vezes alguém vai ali num lugarzinho mais perto e diz, não precisa botar o capacete não, vamos andar sem capacete mesmo, que é um lugar tão perto. Mas é perigoso e gera essa infração, não é isso? Sem dúvida. E no caso da moto, né, o capacete é basicamente o único elemento ali, o único item de segurança que vai trazer algum tipo de proteção para o motociclista. E por mais perto que seja o trajeto, às vezes na rua de baixo, vou ali do outro lado da rua, vou no supermercado, vou numa padaria, mas é uma situação de risco que está sendo criada e a legislação prevê em situações como essa uma punição severa. No caso do capacete, a título de exemplo, que é uma situação lamentavelmente comum, muitos motociclistas acabam desrespeitando essa regra, o tempo de suspensão previsto varia de 2 a 8 meses. Normalmente se pega o tempo mínimo, que são 2 meses. Uma vez suspenso, ao final do que a gente chama de processo administrativo, que vai ser instaurado pelo órgão de trânsito responsável ali pela autuação, ou pelo DETRAN, que aqui normalmente instaura, então essa pessoa ficando suspenso por 2 meses não pode dirigir absolutamente nada nesse período. E aí você pergunta, o que acontece se o condutor, mesmo estando com direito de suspenso, for flagrado dirigindo? Então é uma outra infração. É uma multa que custa R$ 880, e aí vai haver uma outra previsão de punição, que seria, nesse caso, a cassação da CNH por 2 anos. Depois de 2 anos, o condutor vai ter que fazer boa parte do processo de habilitação novamente para voltar a dirigir. Mas, considerando que esse condutor tenha sido suspenso e tenha respeitado esse período de suspensão, ele vai precisar fazer um curso de reciclagem, procurar um CFC, um Centro de Formação de Condutores, que a gente chama de autoescola, e fazer esse curso. Normalmente é à distância, ele consegue fazer em casa, pelo computador, tablet, celular. Fez o curso de reciclagem, vai ter que fazer prova no DETRAN, aí passou aquele período, volta e pega a habilitação, a sua habilitação é devolvida, seu direito de dirigir ele é restituído. E aí ele volta com o mesmo prazo de validade da habilitação que ele tinha,
e também a mesma categoria de habilitação que ele possuir. Pode voltar a dirigir normalmente, mas respeitando esse prazo, fazendo curso de reciclagem, fazendo prova, e aí é um tipo de medida punitiva que se espera que aquele condutor não volte a repetir, não volte a transgredir, não volte a impor esse risco que foi criado à segurança no trânsito. E esse tempo de suspensão vai variar aí de acordo com cada infração, né? Isso, como regra, o prazo de suspensão é de 2 a 8 meses, na maioria das irregularidades. Existem 3 exceções, que é o caso de alcoolemia, recusa ao teste de alcoolemia. A diferença é que na alcoolemia o sujeito fez o teste do etilômetro, que a gente chama popularmente de bafômetro. A recusa ele não quis fazer, e tem uma outra situação que é usar o veículo de maneira deliberada para perturbar, interromper ou restringir a livre circulação. Geralmente isso ocorre aquela infração com um veículo que é utilizado para bloquear a via, fazer protesto. Então é uma situação que também gera suspensão, por sinal uma multa caríssima de quase R$6.000. E aí também dá suspensão. Nesses 3 casos, alcoolemia, recusa ao teste de alcoolemia e bloquear a via, a suspensão ela se dá pelo período de 12 meses. Então é 1 ano sem dirigir, e depois da mesma forma, reciclagem, prova para poder voltar a dirigir depois que cumpre esse período. E aí a validade da habilitação, a categoria permanece a mesma, mas vai ficar aquele tempo sem dirigir, vai ter que submeter ao curso de reciclagem, fazer prova para poder voltar a dirigir. É um processo demorado, né? Que além de custar tempo, né? Ali do processo que você não vai estar podendo dirigir, né? Nem pilotar as motos, mas você também vai ter um custo ali para o seu bolso. Então, é melhor dirigir direitinho, né? É melhor. Sem dúvida, né? Você imagina a infração do capacete, né? Que a gente vê mais comum. Além da multa do capacete, que custa R$ 293,47, você ainda vai ter o custo com o curso de reciclagem, que é uma média aí de R$ 400 aproximadamente. Varia, às vezes um pouquinho para mais, um pouquinho para menos. Em casos mais severos, como a alcoolemia, é uma multa que custa R$ 2.934,70. E ainda a despesa com o curso de reciclagem. Então, além da situação de risco que é criada, ainda tem esse prejuízo que vai tocar diretamente na parte do corpo humano que é mais sensível, que é o bolso. Então o condutor vai sentir, vai ter esse prejuízo, além do risco que ele acabou criando ali de maneira absolutamente desnecessária, de maneira evitável, à segurança no trânsito. Você falou algo bem interessante, né? Evitável, ou seja, com consciência, né? Tendo ali a consciência de como a gente está dirigindo, da importância que é, porque a gente tem que se preocupar não só com quem está ali no volante, né? Quem está pilotando as motos, mas também com os pedestres, quem está ao redor. Ter essa consciência, né? De uma direção segura é fundamental, né? Para que o trânsito realmente seja mais seguro para todo mundo, né? Pois é, o trânsito é um ambiente que, de certa forma, gera situações de risco. Aqui na cidade hoje, lamentavelmente, nós tivemos o registro de um sinistro com morte. Um motociclista, lamentavelmente, perdeu a vida ali no bairro Indianópolis. Eu vi a notícia hoje pela manhã. E é uma pena que coisas assim ainda aconteçam, né? E aí cabe a nós, condutores, todos, vocês que estão me ouvindo nesse momento, prezar pela segurança, obedecer às regras, né? Você está criando um ambiente mais tranquilo, um ambiente mais seguro, não só para você, mas para todos os usuários da via. E nisso eu incluo seus parentes, seus amigos, que também vão dividir aquele espaço. A gente pensa no trânsito na condição de condutor, mas o condutor não é o único ator no trânsito. Existe o passageiro, existe o pedestre, existe o ciclista, e todos esses aí, eles precisam estar num ambiente seguro. No pedestre, especificamente, eu destaco esse caso que vai dar suspensão também, que é dirigir ameaçando o pedestre. Se dirigir ameaçando o pedestre, de repente um condutor está parado ali no sinal vermelho, e aí ele avança o sinal, ou assim que o sinal abre, ele vai em direção ao pedestre, ou às vezes um pedestre está atravessando a via, mesmo num trecho que não tenha faixa, mas o condutor acaba indo em direção a ele de uma forma insegura, trazendo algum tipo de risco à segurança. Isso pode caracterizar essa infração, que é dirigir ameaçando o pedestre. O dirigir ameaçando o pedestre é uma infração gravíssima também, a multa é de quase R$300 e também dá suspensão. Aí pelo período de 2 a 8 meses, aí da mesma forma, reciclagem, prova, tem que cumprir aquele período, então você tem o prejuízo com a multa e mais uma vez com os custos ali envolvendo essa consequência que seria a suspensão da carteira. Perfeito, Gleidson, muito obrigada por conversar conosco, né? A gente conversou com o Gleidson Mendes, especialista em trânsito, e a gente reforça, né? O recado aqui foi dado, né? A melhor maneira de evitar a suspensão da CNH, né? É ter atenção, responsabilidade com todos à sua volta. Você que está no volante também é muito importante que tenha todo esse cuidado para que a gente possa promover um trânsito cada vez mais seguro para a gente, para os passageiros, para todo mundo que está à nossa volta. Renata. Obrigada, Juliana, pelas informações. Um abraço para o Gleidson.